Depois de todas as descobertas que acabaram sendo feitas, foi tomada a decisão que a partir daquela noite teríamos que nos preparar para enfrentar a criatura, pois a única certeza que eu tinha era que se a fera não caísse desta vez por terra, a família que iria acabar sendo morta era minha. Então logo retornamos para a minha fazenda. Eu pedi para que João, Justino e Antônio comunicassem a alguns trabalhadores que pernoitavam em minhas terras para se reunirem em frente à casa da fazenda, pois a partir daquela noite eu não queria que mais ninguém estivesse para fora do alojamento. Tão logo eu pronunciei este pedido aos trabalhadores, notei que muitos deles não gostaram do que ouviram, pois alguns homens tinham o costume de ir até um pequeno boteco de beira de estrada para tomar algumas pingas. Mas estas eram as minhas ordens, caso quisessem continuar trabalhando em minhas terras. Pode até mesmo parecer que eu estava sendo carrasco com meus funcionários, mas sinceramente eu não estava. Eles não sabiam nem a metade da reza que vinha acontecendo. E esta acabara sendo a única forma de proteger as suas vidas. Muitos dias foram se passando depois de todo este acontecimento. Eu também acabei contratando o trabalho de uma empresa de segurança. E todas as noites 4 homens montados a cavalos faziam rondas por toda a extensão de minhas terras, inclusive ao redor de minha casa. A família de João, Justino e Antônio também foram convidadas a passar algumas noites em minha casa, pois querendo ou não, estes mesmos homens estiveram envolvidos no caso em épocas passadas, quando tiraram a vida daquela mulher. A fera queria o sangue da minha família, mas também não descansaria enquanto não tirasse a vida de cada pessoa da família daqueles homens. Lembro-me de certa noite estar assentado à mesa junto com meus amigos. Isso já era lá pelas 10 horas da noite quando passamos a ouvir gritos. Esses mesmos gritos pareciam vir da estrada que passava a poucos metros da porteira de entrada de minhas terras. Pareciam pedidos de socorro. Em alto e bom som estes homens gritavam para que a porta do alojamento fosse aberta, pois a coisa estava atrás deles. Depois de ouvirmos todo aquele rebuliço, eu e meus amigos decidimos sair para fora. As armas já estavam em punhos. Então acabamos nos dirigindo em direção à porta. Os seguranças estavam parados à frente da casa. E tão logo nos ajuntamos a eles, eu acabei vendo 2 homens que trabalhavam para mim, pulando a porteira e correndo em direção ao alojamento que dormiam. Na rua também era possível ouvir, como se fosse o galope de um cavalo desgovernado. Existia apenas uma pequena diferença. O que vinha correndo pela rua em direção à porteira corria de forma completamente descompassada. Não demorou muito para que todos nós víssemos aquela sombra negra pular sem esforço algum a porteira que dava entrada a minhas terras. E logo a seguir, depois disso, correr em direção aos trabalhadores, enquanto os seguranças corriam na mesma direção que a criatura fazia. Eu, com o intuito de desviar a atenção daquele ser para mim, acabei dando um tiro de alerta para o céu. Isso foi o suficiente para aquela criatura parar
e voltar a sua direção em seu olhar para mim. Por uma pequena fração de tempo, da mesma forma que eu analisava aquele maldito cão do inferno, ele também fazia o mesmo. E naquele momento eu tive a impressão de ver os olhos daquela criatura perdurarem a minha própria morte. Não demorou muito para que aquele ser se colocasse em pé e lentamente passasse a caminhar em minha direção. Quanto mais perto aquele ser se aproximava, mais rápido ele se apressava para chegar até nós. Então, depois de faltar alguns metros para nos alcançar, vocês não vão acreditar. Eu vi aquele ser se colocar sobre 4 patas e correr como um leão quando vê a sua presa e vai atacar. Aquela fera corria com seu corpo quase encostando no chão. Somente a sua traseira era erguida e suas pernas traseiras davam um impulso para aquele ser correr ainda mais rápido. Foi então que miramos nossas armas em direção àquela criatura. E quando faltava próximo a 50 metros para que ela nos alcançasse, abrimos fogo em sua direção. Mesmo aquele ser recebendo chumbo grosso em seu couro, aquela criatura endemoniada não diminui a sua velocidade. E por mais assustador que seja, eu tive a plena certeza que o seu alvo era eu. Pois era fácil notar que ele mantinha seu ataque em minha direção. Muitos de vocês podem até questionar como eu sabia que eu era o alvo. Pois bem, eu tenho a resposta. Quando você está frente a frente com a morte, sua visão foca somente naquilo que está prestes a te fazer o mal. No momento em que a criatura correu em minha direção, eu fiquei completamente cego. Tudo que estava ao meu redor desapareceu, ficou completamente escuro. E a única coisa que eu conseguia enxergar era o mal que conseguia em minha direção com sede de sangue. Então, no momento em que o lobisomem se aproximou de todos nós, ele saltou em minha direção, com seus braços esticados na direção do meu pescoço. O ataque era para ser certeiro, se não fosse por Justino, que acabou se jogando sobre o meu corpo e ficando no meu lugar. Ele teve suas costas rasgadas pelas garras daquela fera, e da mesma forma que ele caiu no chão, meu pobre amigo ali ficou. Também não demorou muito para que aquela criatura se voltasse novamente em nossa direção. E quando investiu um novo ataque, não somente eu, mas João e Antônio abrimos fogo. Sobre nossas costas, os 3 seguranças que contratei também se achegaram. Suas armas eram de grosso calibre, e cada tiro que aquela criatura recebia era como se recebesse um solavanco em seu corpo. Aquela criatura era jogada para trás. Com isso, não demorou muito para aquele ser correr para a mata e também sumisse sobre o breu da noite que se perpetuava em meio às árvores. De imediato pedi para que aqueles homens ficassem de segurança em minha casa. Coloquei Justino em meu carro e corri contra o tempo para o levar até o hospital. Foram meses que meu amigo passou internado. E somente depois de ter passado por algumas cirurgias ele recebeu alta. Em suas costas ele tem as marcas das unhas daquele ser. Estas mesmas marcas se tornaram cicatrizes expostas e ressaltadas sobre a sua pele. E por incrível que pareça, a impressão que dá é que ele teve as suas asas cortadas.
Eu confirmo com as minhas palavras. Se não fosse por aquele anjo, eu estaria morto. A criatura nunca mais foi vista próxima a minhas terras. E nem na velha casa que antes, em épocas remotas, habitava. Se aquilo acabou tomando a sua forma humana e acabou morrendo, eu não sei. A única coisa que sei é que por muito pouco, minha família e a família de meus amigos não sofreram as consequências de atitudes mal tomadas no passado. Obrigado por contar esta passagem da minha vida. Cordiais uivos a todos. Boa noite.